Pessoal, eu gostaria de fazer um pequeno alerta antes de continuarmos com esse vídeo que está para começar, né? Eu estou gravando esse aviso depois, foi algo que eu pensei após gravar tudo. Se vocês estiverem comendo ou bebendo algo no momento em que estão assistindo isso, eu aconselho que ou parem de fazer o mesmo ou deixem esse vídeo para depois, pois existem erros hilariantes aqui nos argumentos desse sujeito, e eu também farei alguns comentários, principalmente no final, que são meio jocosos. Então, para evitar que vocês engasguem, para evitar que acabem expelindo o que quer que estejam consumindo em cima de um celular, de um monitor, enfim, eu aconselho cautela. A parte mais engraçada nem são os meus comentários, é o post dele, o primeiro post. Bom, enfim, estão alertados e agora eu deixo com vocês o vídeo. Olá pessoal, pequena mudança de planos. Esse não é o vídeo que eu pretendia colocar essa semana originalmente, mas não pude evitar de fazer este, pois os posts que apresentarei aqui com apologia islâmica são hilariantemente patéticos. Porém, antes de tratarmos dos posts em si, deixe-me colocar vocês a par de um pouquinho sobre o autor. Este é um sujeito que tem um conhecimento muito pobre da língua portuguesa e menor de qualquer outra língua que ele tenha tentado usar para se comunicar comigo durante as verborragias apologéticas dele. Eu já aviso sobre isto aqui para que vocês entendam que ele cometeu alguns erros durante os posts, mas eu não vou ficar corrigindo a gramática dele durante o vídeo. Apenas entendam que em alguns momentos o post vai soar estranho, e isso se deve a este não ter um domínio apropriado da língua. Eu já venho apontando os erros de retórica presentes nos argumentos dele faz, eu acredito, mais de um ano. Se me lembro corretamente, já tratei de outros argumentos deste aqui no canal, tem algum tempo, pelo menos. Inicialmente, este tentava justificar a validade do livrinho mágico favorito dele, mas quando percebeu que não conseguia, após várias tentativas falaciosas, começou a chamar outros apologistas muçulmanos. O resultado, como vocês devem imaginar, foi o mesmo, pois argumentos baseados na infalibilidade de livros sagrados resultam sempre nos mesmos erros. O fato destes livros conterem erros, portanto não são infalíveis. Não importa quem apresente tais argumentos, o problema é inerente a tais livros. E depois de todos os amiguinhos dele desistirem, ele não tem mais alternativa. Ele só pode correr ou apresentar mais sofismas como resposta. E não tem nada mais hilariante que o desespero de um apologista. Agora vamos ao ocorrido nos últimos dias. Já fazia pelo menos mais de um mês que eu vi um último post desse sujeito em algum dos alertas do Facebook. Talvez ele tenha apresentado mais alguma coisa, mas o Facebook não me avisou nos grupos que eu esbarro com ele, né? Então, desde o último 30 de abril até a data em que vocês estão vendo esse vídeo ser postado, quem vier a ver depois pode conferir a data embaixo ali junto com a descrição. Nestes dias, o Facebook me manda 3 avisos de postagens dele no mesmo grupo. Eu vou tratar de 2 dos 3 posts aqui. Neste vídeo, primeiramente teremos um post onde ele tenta usar o livrinho mágico favorito dele para validar a crença dele, e no segundo ele tenta invalidar o mesmo. O terceiro post, aquele que eu não vou tratar neste vídeo, segue o mesmo caminho do primeiro, porém é muito extenso. Para não ficar repetitivo, eu não vou mencionar este aqui, mas se vocês desejarem que eu faça um vídeo a respeito, comentem aqui neste vídeo ou deixem uma mensagem para mim no Facebook. Então, agora, sem mais demora, vamos aos posts que já podem ser vistos na tela. Pessoal,
Antes de eu começar a ler o post, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Ele vai mencionar o nome de uma cidade, mas se eu me lembro corretamente, essa cidade não fica próxima à Síria, fica mais próxima a Meca. Pode ser que seja uma cidade de nome similar, mas dado ao fato dele nem conseguir escrever corretamente, fica difícil da gente saber se ele está correto no resto. Então, vamos seguir adiante com o post e vocês vão entender o tamanho dos erros quando eu começar a ler. O Frota Muhammad Sal em uma viagem a Taif, uma cidade próximo da Síria, foi fazer o Dawa, divulgação islâmica, a um povo que vivia próximo das montanhas. Muitos deles, após terem recebido a mensagem, renegaram e ordenaram às crianças a apedrejarem o mensageiro de Alá, já todo ferido, com muito sangue a escorrer por toda parte do corpo. Alá enviou 2 anjos devastador. Ambos chegaram até o profeta, dizendo: fomos enviados para receber uma ordem da tua parte sobre os maus tratos deste povo. Então o profeta respondeu, dizendo: não os destrua, pois muitos deles, ou seus descendentes, amanhã serão muçulmanos. Assim como também eu tenho fé para com os ateus de coração, mesmo endurecido. Pessoal, uma pequena brincadeira, um pequeno teste para vocês. Quando este vídeo acabar, pausem ele, voltem em qualquer trecho em que este post que eu acabei de ler esteja aparecendo, e vai estar em quase todo o vídeo, e tentem ler em voz alta o trecho que eu acabei de ler, que é o post que está mais assim. Ler este sem cair na gargalhada e sem precisar parar para respirar é um desafio. Eu não estou brincando, pois das 11 linhas dele tem apenas 1 vírgula e 2 pontos. Pois é, tentem fazer isso. Não é tão simples quanto parece. Sem falar em uma luta constante para não corrigir os erros que ele comete. Eu tive que regravar este algumas vezes porque eu acabava corrigindo enquanto lia. Enfim, vamos agora responder a este. Este post não tem muita novidade, tem apenas muitos erros. É bem similar a outros argumentos teístas de outras religiões. A diferença é que apenas aponta para um outro livrinho mágico diferente daquele que normalmente ouvimos falar aqui no Brasil. Mas ambos os livrinhos mágicos, aquele que normalmente eu respondo aqui no Brasil e esse, tratam do mesmo amigo imaginário, só que cada um percebe esse amigo imaginário de uma forma diferente e diz que esse amigo imaginário falou coisas diferentes. O que temos aqui são apenas as falácias de apelo à autoridade insuficiente, alegação especial, non causae ut causae, ad passiones, evidência suprimida, petitio principii e non sequitur. E aparentemente, por ter apontado os mesmos erros em 2 posts seguidos dele, este sujeito parece ter ficado meio, digamos, perturbado, meio nervoso e resolveu tentar atacar o ateísmo para invalidar o mesmo. Então vamos ao próximo post. Vamos ler e responder trecho a trecho esse post em que ele tenta atacar o ateísmo. O ateísmo é uma religião sem culto, embora os mesmos discordam disso. Errado, meu camarada. Falar que ateísmo é uma religião é o mesmo que falar que celibato é uma posição sexual ou calvície é um penteado. Ateísmo é apenas a postura de rejeição de alegações teístas, por estas não serem corroboradas por evidências, que por sinal ainda não temos nenhuma sendo apresentada nestes posts, apenas mais sofismas. Por que será que isso sempre acontece? O que temos aqui neste trecho, para ser mais específico, é apenas falácia de distorção de fatos e falácia de equívoco. Número 1. Crença. Crê na inexistência de Deus. Errado mais uma vez. E acabei de explicar isso agora há pouco. Então, só resta apontar os sofismas cometidos aqui.
Neste trecho temos ad nauseam dos erros anteriores, inversão do ônus da prova e espantalho. E um espantalho bem hilariante, mas vou falar disso daqui a pouco. Número 2. Muitos negam ser uma organização, mas tem um fundador, assim como as demais seitas. O que nós temos aqui são apenas mais sofismas. Ad nauseam dos erros anteriores, non causae ut causae, invenção de fatos e non sequitur. Tal qual muitos apologistas teístas, a única forma que este sujeito encontrou para tentar invalidar o ateísmo é dizer que este é uma religião. Ou seja, ele está admitindo que a posição teísta é uma posição inválida. Ou seja, ele está atirando no próprio pé. E isso é absolutamente hilariante, dada a ironia de deixar a desonestidade intelectual deste escancarada para qualquer um que esteja lendo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de fundador, de organização. Será que por fundador do ateísmo ele se refere à primeira pessoa que respondeu a uma alegação teísta com uma frase similar a "isso me parece algo maluco e absurdo"? Você pode demonstrar o que acabou de falar? Essa é a única forma de se dizer que há um fundador. E ateísmo não é uma organização, não é uma seita, não é uma religião. Ateísmo é apenas a postura epistemologicamente neutra em relação a alegações teístas. Um ateu, ele aguarda que um teísta sustente a sua alegação com a devida prova. Até que isso aconteça, não há razão para esta ser aceita. Pelo menos não por uma pessoa racional. E agora vamos às perguntas que não querem calar. Onde o livrinho mágico islâmico diz que o esperma é produzido? Vamos dar uma olhada? Então, que o ser humano olhe aquilo de que foi criado. Foi criado de água emitida, que sai entre a espinha dorsal e os ossos do peito. Isso aí está no Corão. Eu vou deixar na descrição por escrito. Vocês podem consultar se desejar para verificar. Eu vou deixar em português e árabe também. Então fiquem à vontade para conferir. Caso alguém esteja achando que eu peguei pesado com essa passagem, eu gostaria de lembrar que esta apenas demonstra a falibilidade de tal livro sem mencionar nada imoral como sendo virtuoso. Não faltam passagens no Corão fazendo apologia à violência, por exemplo. Não falta passagens insinuando que é algo moralmente aceitável se fazer sexo com menores de idade. Pelo menos no caso de homens adultos com meninas, o que é algo que eu acho que qualquer pessoa racional e saudável entende ser profundamente errado. E a passagem que eu escolhi é de fácil compreensão até para uma pessoa com pouco acesso à educação. Ela não exige ensino superior, nem sequer ensino médio. Uma pessoa, mesmo com um pouco do ensino fundamental, já deveria ser capaz de entender o tamanho do problema com tal alegação. Então, é aí que nós devemos perguntar a estes apologistas islâmicos: isso confere com a realidade? Ops, parece que esse livrinho mágico perfeito contém um erro, não é? Não se preocupe, eu sei que você vai tentar justificar dizendo que é erro de tradução, mas o mesmo também pode ser visto em árabe. E pode ser visto no seu livrinho mágico, que deveria ter sido escrito por um ser perfeito, né? Ditado por um ser perfeito, para o seu heróizinho favorito. E, infelizmente, isso não condiz com a realidade. Então, o que será que está errado? A realidade ou o seu livrinho? Ou será que um ser perfeito cometeu um erro ao ditar? Ou será que o seu heróizinho favorito é um incompetente que não consegue anotar um ditado? Percebe o tamanho do problema? Pois é. E sabe o que é ainda mais gritante? É que o seu livrinho não só não é corroborado, como
ele é refutado pela realidade. Você discorda? É simples. Vamos fazer um pequeno teste então. Faça uma vasectomia e aí encontre uma mulher que deseje consumar uma relação com você e tente engravidá-la depois da vasectomia. Se o seu livrinho está correto, então você não vai ter problema nenhum em fazer tal mulher conceber. Agora, se você não conseguir, será que ficou evidente o problema? Será que você acredita o bastante na veracidade do seu livrinho para se sujeitar a uma vasectomia? Ou será que você entende que é apenas palhaçada? Vamos ver até onde vai a sua fé? Outra variável que nós precisamos nos manter atento é o Ricardão. Então, tome cuidado, meu amigo. Estas perguntas de agora foram retóricas. Curiosamente, como sempre, ele não tem nenhuma evidência para suportar as alegações e crenças dele. O que será, não é? Eu sei as respostas, vocês também sabem. E o hilariante é que ele também sabe. Mas ele também sabe que admitir a resposta vai fazer o castelinho de cartas, que é a crença religiosa dele, ruir. E é por isso que ele só pode apresentar fantasias e correr. Espero que este vídeo tenha sido tão divertido para vocês quanto foi para a minha pessoa. E agora me despeço, como sempre, com vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!